Olá, pessoal. Estou aqui para finalizarmos essa sequência de vídeos do nosso curso de Introdução à Astrologia Sagrada. Quero deixar aqui com vocês a mensagem final desse curso, que é um curso básico, que é um curso introdutório sobre astrologia sagrada, que nós estamos chamando de astrologia sagrada, justamente chamando a atenção de não fazermos uma astrologia clássica. Nós queremos oferecer para vocês que estão ouvindo, vendo e nos seguindo a oportunidade de ir além daquilo que se chama ou se define como astrologia clássica, porque nada que é clássico tem muito alcance. Tem o seu valor até um ponto, até um limite, assim como a ciência clássica tem o seu valor até um ponto, até um limite. A religiosidade clássica tem um valor até um ponto, até um limite. Mas nós queremos ir além. Nós queremos colocar aí a ênfase num aspecto mais prometeico, que é um dos arquétipos que mais indica essa possibilidade de nós quebrarmos essa visão mais clássica. E quando a gente quebra ou quer quebrar, porque não é fácil quebrar essa visão mais clássica, a gente se permite ir além dos muros de vários autores conhecidos. E a gente tem uma certa relutância, porque precisa mesmo prudência para não querer ir contra alguém, ou algum grupo, ou algum setor, só pelo fato de estar sendo contra. Aí não tem valor. Não é esse o propósito. Okay? A ideia é não vincular a astrologia com aquilo que a gente chama de previsão, com aquilo que a gente chama de estar à mercê de fatores externos. Sejam esses fatores externos quais forem. Podem ser fatores da astrologia, por exemplo, o movimento ou o posicionamento dos astros, ou os ciclos, sobre os quais nós falamos bastante durante o curso. Qual planeta for, seja o planeta que for, principalmente aqueles mais difíceis, um ciclo de Saturno, um trânsito de Saturno no Sol, no ascendente, na Lua, ou Urano no Sol, na Lua, no ascendente, ou um Plutão, seja qualquer que seja o ciclo ou o trânsito que a pessoa está passando, nós não podemos ficar à mercê daquilo que já aconteceu com alguém, ou com eventos, ou com a humanidade, porque aí nós queremos fazer uma previsão, seja ela benéfica ou maléfica. Geralmente é mais do lado negativo. Não, às vezes a pessoa passa um trânsito de Plutão e aprende muito, e se torna uma nova pessoa, se torna um novo ser, começa a fazer coisas que nunca fez de uma forma altamente positiva, um ciclo ou um trânsito de Urano, oposição de Urano, por exemplo, a mesma coisa. Então, é nesse sentido. E aí, eu queria dizer assim, tem muita gente não, alguns ligados à física quântica e à neurociência, que eu admiro, que eu até sigo, mas que não gostam da astrologia porque entendem que a astrologia está ligada àquilo que a ciência clássica está ligada, que é essa visão de que o de fora define o de dentro. O que está fora define o que está dentro. Não que a gente não sofra, não passe por essas influências, mas nós temos e precisamos reconhecer esse poder de criar, de ser, de mudar o cenário, de fazer escolhas. Okay? As coisas não são dadas assim. Plutão passou em tal lugar, por exemplo, Plutão, quando passa no Sol, sempre acontece uma morte. Aí você vai falar o quê para uma pessoa que está chegando com Plutão no Sol? Não é assim. Então, nós precisamos entender os arquétipos e permitir que o nosso cliente, ou o nosso amigo, a pessoa que está oferecendo esse mapa para a gente fazer a leitura, possa transcender esses padrões tidos como naturais, normais, negativos, geralmente negativos, que a pessoa vai encontrar, portanto vai sofrer, portanto é ruim.
portanto, não vê a hora de passar. Ora, um trânsito de Plutão, já que eu dei o exemplo de Plutão, um trânsito de Plutão é para fazer a pessoa sair desse trânsito totalmente diferente, renascida das cinzas, como uma fênix. Um trânsito de Urano também é para fazer a pessoa ser muito mais livre, independente e responsável. Independente de forma responsável. Quebrar a regra, sim, mas, porém, de uma forma responsável, de uma forma nova, de uma forma integrativa, de uma forma humanitária. Não é de qualquer jeito. Então, para isso, nós não fomos ensinados, né? Nem mesmo a astrologia clássica mostra isso. Nós precisamos fazer um compêndio de vários livros, de muitos autores, de muitas visões, para a gente ir se ajustando àquilo que a gente pode chamar de astrologia sagrada, porque vocês estão concluindo um curso de introdução à astrologia sagrada, né? E é essa ênfase que eu quero dar aqui para vocês. Nós temos um trânsito difícil chegando. Beleza, vai ser difícil, vai tirar a gente da zona de conforto, e isso precisa mesmo, né? Mas nós precisamos sair, ou o cliente precisa sair desse trânsito muito diferente, muito novo. É isso que significa a metanoia, vamos dizer que uma palavra usada na religião, né? A conversão profunda, né? Que tem o simbolismo na religião cristã, por exemplo, com a queda de Paulo e a conversão de Paulo ao cristianismo, né? Era Saulo, mudou até o nome, passou de Saulo para Paulo, porque se tornou uma nova pessoa. Mas a gente não pode ficar parado naquilo ali e dizer, porque a gente tem uma tendência de achar que foi uma história. Isso daí foi uma história e dizia respeito apenas a Paulo, ou a Saulo, que virou Paulo, né? Portanto, é uma história bonita, né? Olha só o que aconteceu com ele perseguiu os cristãos e depois se tornou um deles. Não, isso é uma metáfora. Pode até ser uma história, mas é o que menos importa. Isso é uma metáfora que precisa acontecer conosco. Cada vez que nós passamos por um trânsito desses pesados, é como se nós caíssemos do cavalo e ficássemos cegos por um tempo, como ficou Saulo antes de virar Paulo. Fica cego por um tempo, não vê, escuridão, complexo de Jonas. A morte do Cristo, a morte para a ressurreição, tem mais ou menos o mesmo tipo de simbologia. E a vida é assim, a vida é cheia de trânsitos, a vida é cheia de ciclos. E nós usamos a astrologia não porque nós adoramos os astros, não porque sem os astros a gente não pode viver, não porque a astrologia é o máximo e o resto não presta. Não, a astrologia é uma baita de uma ferramenta, mas nós precisamos fazer uma astrologia do século XXI. Nós precisamos fazer uma astrologia que integra conhecimentos da física quântica. Nós precisamos fazer uma astrologia que integra conhecimentos da teoria do caos, dos sistemas complexos, portanto, dos sistemas dinâmicos abertos que permitem a inserção de efeitos borboleta que podem ser feitos agora, na hora que eu estou falando com vocês, daqui a pouco. Tudo agora, a cada momento, a cada instante, nós podemos fazer ou ser portadores dos efeitos borboleta para transformarmos tanto a nossa vida pessoal como grupal, coletiva, familiar, social, política, etc. É fácil? Claro que não. Claro que não. O que a gente pode é fazer as mudanças internas, as nossas mudanças. Isso nós podemos. Precisaríamos fazer se quisermos evoluir. Somos chamados pelos trânsitos, pelos ciclos, pelos trânsitos, para fazer essas transições, essas mudanças, na direção da evolução. Muitas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos, mas existem aqueles que nem procuram, né? E existem muitos astrólogos que vivem naquela história da repetição ou da previsão. Por isso, vou fazer uma previsão desta semana, ou deste mês, ou deste ano. Você pode até fazer uma previsão, desde que você aponte, não um caminho, vários caminhos que o ser humano vai escolher
ou que o grupo, que o coletivo vai escolher. Nós precisamos caminhar na direção da comunidade de destino. Dito pelo Edgar Morin, comunidade de destino. Estamos em tempo de aprender coisas totalmente novas, que a gente não tinha ideia de que precisaria um dia aprender. Foram os astros que fizeram. Não, os astros não fazem, os astros apontam, os astros indicam. Nós temos a liberdade de escolha. E aí dá para entender a posição de alguns desses quânticos atuais, que trabalham até com neurociência e tal, e que não gostam muito da astrologia. Por que eles não gostam? Porque eles veem muitos astrólogos falando em previsão, dessa previsão, previsibilidade clássica. Nós temos que ser os tricksters. Trickster é aquele palhaço incômodo, né? Trickster pode ser visto, né? Não é que pode ser visto como uma figura do Prometeu, aquele desengonçado, aquele ser que agrega vários pedaços de animais diferentes, né? que foi descoberto em algumas cavernas lá da Europa, e que é um símbolo. É um símbolo de algo totalmente novo, é um símbolo de algo totalmente diferente, que nós temos possibilidade de fazer, ou de ser, ou de criar, ou de trazer para esse universo, porque nós somos seres humanos divinos. Então, nós precisamos fazer valer essa crença, esse arquétipo coletivo, que nós somos filhos de Deus. Ótimo, mas vamos ser filhos de Deus de uma forma renovada, diferente daquilo que a gente ouviu no catecismo 20, 30, 40, 50 anos atrás. Vamos ser diferentes, vamos ter um outro olhar para aquilo que está na Bíblia, as palavras do Mestre, quando ele fala que é preciso nascer de novo. Ele falou isso, é preciso nascer de novo para um cara que já tinha idade, que era o Nicodemos. O Nicodemos ficou sem entender. O que é nascer de novo? Será que eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, você não entendeu nada do que eu estou falando, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. Aí as igrejas vêm e falam, então vamos instituir um ritual assim, assim, assim. Nós precisamos ir além. Esse batismo, essa metanoia, essa conversão precisa ser diária, a começar das nossas crenças. Esse mestre, assim como os outros mestres, querem ou chamam a gente para evoluir. Então, nós vamos usar os astros, o movimento, a dança dos astros, como um espelho, como uma ferramenta, como um modelo, como indicativos daquilo que a gente precisa fazer. Mas não que nos endurece, não que nos paralisa, não que define o que vai acontecer. Senão não tem sentido estudar astrologia. A astrologia precisa ser unida às ideias, aos conceitos que vieram da física quântica, que é das possibilidades, das tendências. Você não consegue pegar um mapa sem conhecer a pessoa e falar, essa pessoa é assim, pá, 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 pá. Ela tem possibilidades de ser daquele jeito. Se ela seguiu os caminhos do pai, da mãe, da família, do familhão, não sei o quê, pode ser que ela tenha sido assim. E se ela rompeu com isso no ciclo de Saturno, ou na oposição de Urano, ou no trânsito de Urano que aconteceu, ela é outra pessoa. Então, aí você é chamado a olhar outros aspectos que essa pessoa tem, algum aspecto de Urano, com Sol, com Lua, com Ascendente, que, então, esse trânsito aqui serviu de gatilho para ela fazer tal coisa. Como é que você sabe disso? Só com a história dela. Porque a história dela é dela. Cada um define o seu caminho. Então, é esse o tipo de astrologia que nós trazemos nesse curso. A isso nós chamamos de astrologia sagrada. Ok? Eu convido vocês, neste último vídeo do curso, a ter essa visão mais ampla, a ampliar a sua visão. E para isso, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal de YouTube, que eu vou estar sempre produzindo material nessa direção, assim como também nas páginas do Facebook, a página
Farol Visionário e as nossas páginas pessoais também. Ok? Estaremos seguindo, e este curso aqui vai servir de embasamento para outros cursos que virão depois. Então, quando nós falarmos de um aspecto específico, por exemplo, vamos falar do curador ferido, arquétipo de Quiron com mais profundidade, né? Vamos dar um curso de final de semana sobre Quiron, ou sobre Saturno, ou sobre o complexo de Saturno com Lua, ou sobre o complexo de Júpiter com Mercúrio, ou sobre oposição de Urano, os trânsitos de Urano. Por aí afora, nós vamos precisar desses vídeos do curso de introdução à astrologia sagrada que está terminando aqui. Então, se inscrevam no canal, fiquem atentos, aproveitem muito esse curso que está disponível a todos vocês. Se precisar, assistam mais uma vez, façam comentários, ativem lá o sininho, participem, sejam integrativos, mas reflitam bastante. Porque, vejam só, a conotação da pergunta que a pessoa faz denota o estágio que ela está, né? Se a pergunta é muito básica, é muito fundamental, denota o estágio que a pessoa está. Se a pessoa está mais evoluída, muitas vezes ela nem precisa fazer pergunta. Ela pode fazer comentários, né? Não que não possa fazer perguntas, pode fazer perguntas sim. Eu posso responder, posso comentar, estou à disposição para isso. Eu só quero que vocês reflitam nisso. Eu vou fazer uma pergunta. Escreve a pergunta, dá uma olhada na pergunta, vê se ela é pertinente, e aí, é pertinente. Então, manda a pergunta, eu vou responder com todo carinho, com toda boa vontade. Agradeço a atenção de vocês. Estamos juntos aí nessa caminhada de autoconhecimento. Até mais.